A cura de um leproso. Mateus capítulo 8, versículo 1. Ora, descendo ele do monte, grande multidão o seguiram. Diz que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se queres, pode purificar-me. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero ficar limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Então, disse-lhe então Jesus: olha, não digas a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Glória a Deus. Essa mensagem aqui, venha a Jesus, porque só Ele é quem te recebe do estado que tu estás e pode mudar o teu estado, do estado de leproso, para te tornar uma pessoa no estado limpo da alma, a alma limpa, o corpo limpo, o interior limpo, porque só Ele é quem pode transformar, só Ele é quem pode mudar a tua história. Porque eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou. Olha aí. Um leproso. Quem foi que adorou aqui? Um leproso. Adorou. Mas adorou de coração. Aquela adoração que veio lá da alma. Aquela necessidade de ser liberto, aquela necessidade de querer ser liberto, de querer ser curado, de querer ser transformado. E quando a pessoa vem com essa convicção, com essa fé inabalável, ele se aproximou e ele disse: se quiseres, pode purificar-me. A fé dele era tão grande, a necessidade de ser curado, de socializar, porque um leproso ele era rejeitado, desonerado da sociedade, excluso da sociedade, mas ele encontrou paz, encontrou cura, recebeu uma nova identidade. Porque Jesus diz: vinde a mim todos que estou cansados, sobrecarregado e oprimido, porque o meu fardo é leve e eu os aliviarei. Os fracos, doentes podem vir, ele recebe. Mas a humanidade, a olho no homem, não, ele não quer chegar perto. Isso é um fracassado. Sai de perto dele, a gente não pode conviver com ele e nem pode aceitar suas atitudes, mas nós temos que lançar a palavra que liberta, orar, perseverar pela salvação dele. E não, a salvação individual mas temos que orar uns pelos outros e não rejeitá-los. E este homem, ele foi até Jesus na presença de todos. Ele foi na presença de todos. Ele enfrentou a multidão, enfrentou as críticas, enfrentou a rejeição, enfrentou a humilhação, quebrou o orgulho e foi até os pés de Jesus. E quem vai até os pés de Jesus alcança milagre. Aquela mulher que foi pega em adultério, fizeram um favor, os acusadores, de levar ela até os pés de Jesus para acusá-los de adultério e apedrejarem. Mas só que quem chega nos pés de Jesus, na beira da morte, porque aquela mulher já estava na beira da morte para ser apedrejada, foi salva.
Ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Só há vida nele. O apóstolo Pedro disse: olha, Senhor, só há vida em ti. Só conseguimos se libertar das mazelas do pecado, nós só conseguimos se libertar da mazela da angústia, das dívidas, da angústia da alma, da amargura da alma, se for aos pés de Jesus. Aquele homem, ele foi numa profunda veneração e com clamor ardente para ser liberto. Assim foi o cego Bartimeu: ó filho de Davi, tenha misericórdia de mim, ó filho de Davi. Ele alcançou a misericórdia. Jesus, ele não rejeita ninguém. O homem pode te rejeitar, a congregação que tu se congrega pode te rejeitar, aquelas pessoas que andavam contigo podem se esquecer de te rejeitar, mas Jesus não rejeita ninguém. João capítulo 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum eu lançarei fora. Se você for até Cristo e se arrepender de todo o teu coração, a Bíblia diz que ele não jogará fora e não ficará de fora. Porque ele diz: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e se a vontade daquele que me enviou. E muita gente estão fazendo a sua própria vontade, não estão fazendo a vontade do Pai. E o próprio Jesus disse: olha, eu vim não fazer minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou, meu Pai. Jesus quer e pode curar. Porque Mateus 8:3, a Bíblia diz: Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo. Jesus lhe tocou-lhe, né? Aí, vírgula, dizendo: quero ficar limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Houve ali uma purificação. O que acontece quando alguém vem até Jesus? Os resultados são maravilhosos. Os resultados são maravilhosos. Quando você vai até Jesus, os resultados são maravilhosos. E esses resultados são tão maravilhosos que nós podemos ler aqui no livro de Salmos, no capítulo 32, no versículo 1 e 2, e também até onde assim: bem-aventurado aquele cuja a iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não adola. Enquanto calei aos meus pecados, envelheceram os meus ossos. Enquanto me calei aos meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Olha aí. Mas aí depois diz assim: confessei o meu pecado e a minha iniquidade, e não mais ocultei, disse: confessai ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará sobre quem tempo de poder encontrar-te-á, com efeito, quando transbordarem muitas águas, e não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas na tribulação, e me cerca de alegres cânticos de livramento. Instruir-te-ei, ensinarei o caminho que deve seguir, e sobre minhas vidas cavalo ou uma mula,
sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados de outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos o justo, exaltai-vos todos que sois retos de coração. Isso aí é para aquele que vai até aos pés de Jesus. Zaqueu desceu daquela figueira brava e foi até os pés de Jesus, e houve salvação na sua casa. Aquele carcereiro, o que eu devo fazer? Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua família. Teve milagre, aconteceu um milagre ali, porque ele foi até os pés. O negócio não é só ouvir, pedir, mas tem que ir até os pés de Jesus. E há salvação, pureza para os impuros. Pureza para os impuros. O estado desconsolador do leproso, ele estava maculado. O que é maculado? Com o corpo todo contaminado de lepra. Lembra quando passou aí essa pandemia aí, o pessoal não colocava uma máscara para não passar para os outros, para não contaminar? Assim no reino espiritual, irmão. A boca tá cheia, a boca fala do que tá cheio o coração. Tem pessoas que quando fala é só para contaminar as pessoas. Tem pessoas que quando abre a boca é só para contaminar, para difamar, para apontar, para criticar, para humilhar. Isso aí é uma lepra. Isso é uma lepra terrível. É uma lepra, mas tu pode se curar dessa lepra hoje, se tu vier até Jesus. Como é que vai até Jesus? É ouvindo a pregação do Evangelho. Vai gerar uma fé no teu coração. E tu vai crer e tu verás a glória de Deus na tua vida. É a lepra do orgulho, coração duro. Estevão pregando o Evangelho, e a Bíblia diz que ele tamparam os ouvidos e depois apredejaram. Quem não quer escutar a verdade tampa os ouvidos e começa a apredejar as pessoas. Quem não aceita a verdade, ele faz assim. Ele tampa os ouvidos, não dá ouvido no que aquela pessoa está falando, depois vai apredejar. E aquelas pedras simbolizam os corações duros. E tem muitos assim, com coração duro, leproso, coração duro, coração orgulhoso. Tu pode amolecer esse teu coração aí através de Jesus. A Bíblia diz que este homem aqui, eis que o leproso, tendo se aproximado, o adorou. O segredo passa a lepra da alma, essa enfermidade da alma sair dentro de ti, é adorar Jesus, ir até a Jesus, confessar o nome dele como o único e suficiente Salvador da tua vida. E tem muitos que estão dentro do aprisco, tem muitos que estão no meio dos rebanhos, mas é leproso e é perigoso. A lepra pega. A lepra da crítica. Aqueles que vão para a lepra da divisão é perigoso. A lepra da ganância, a lepra da inveja. A Bíblia diz que um coração sincero, sereno é a saúde da vida, mas a inveja é a podridão de todos os ossos. Tu sabe o que significa ossos no reino espiritual? Vou te dizer. Os ossos servem para estruturar o corpo. E quando ele e o profeta chega, Ezequiel capítulo 37, vê com um monte de osso seco, sequíssimo.
Os ossos servem para estruturar o corpo. E o texto lá diz que a inveja ela apodrece. Então, a inveja ela apodrece a tua estrutura espiritual, meu irmão. O pecado ele apodrece a tua estrutura espiritual. O pecado ele destrói a tua estrutura mental, racional. Teus ossos que dão o sustento. E se ele apodrece, cai todo o corpo. A lepra, ela é contagiosa, a hanseníase. O teste é feito com duas coisas. Uma para sentir, ele pega uma pontinha de um material lá e fica cutucando ali em cima da lepra, a pessoa não sente. Aí pega fogo, um pouquinho, um fogo, isqueiro, um fogo, e coloca também lá em cima da lepra, da hanseníase, a pessoa não sente o contato. Assim tem muitos leprosos, como aqueles que têm hanseníase. É o fogo de Deus, o fogo da palavra, o fogo da presença batendo nele, e ele não sente nada. Prega, fala línguas estranhas, rodopia, vai para um lado, vai para o outro, mas a língua é desse tamanho. Os olhos invejosos é desse tamanho. Tampa os ouvidos, quando o irmão está pregando, ele não dá ouvido, fica dando atenção a outra, reparando os defeitos que tem na congregação, reparando os defeitos que tem nas pessoas, reparando o comportamento das pessoas. Fala línguas estranhas, pula, prega, mas é mentiroso, é falso. Mas se for até os pés de Jesus, você será curado. Estende as tuas mãos que ele vai tocar em ti e vai te curar das enfermidades físicas também. Mas a principal milagre, a principal cura é a primeira cura da alma. E Jesus aqui diz, ele não rejeita. O homem estava num... Quem queria consolar ele, chegar perto dele? Ninguém, irmão. O gadareno estava num estado desconsolador, do mesmo jeito, aquele jovem gadareno. Quem foi que chegou até ele lá? Ele estava lá, Jesus. Não é verdade? E o mais interessante aqui é que ele confessou sua impureza. E chegou e falou, se abriu, ó. Ele confessou. Né? Ele confessou, ele chegou lá e ele disse assim, ó. Ele disse assim, ó, se quiser, ele pode me purificar-me. Se reconcilie. Converse com o Senhor, ele vai te curar, ele vai te libertar. Eu não consigo sair dessa situação, essa situação que eu estou vivendo hoje está acabando com a minha vida, está me destruindo. Vai até Jesus, confessa, não confessa para mim não, eu não sou nada, sou um vasozinho de barro, mas fala com ele, se ajoelha, se arrepende. Ele vai te curar. Te cura da depressão, te cura da ansiedade, da síndrome do pânico, diz que é uma das doenças mais terríveis hoje na face da terra. Do pânico. Da desobediência, da soberba. Ele confessou e ele foi com uma profunda veneração e com clamor ardente. Ele creu como uma criança que Jesus poderia curá-lo, meu irmão. O segredo é crer, é acreditar,
Naamã chegou com ouro, com prata, um bocado de joia, ofereceu ao profeta. O profeta: não, aqui não. Aqui não tem esse negócio de troca não, de bênçãos espirituais por coisas materiais não, aqui não. Vai-te lá naquele Jordão lá e mergulha-te 7 vezes naquele rio lá barrento mesmo, cheio de lama mesmo. E tu receberás a tua cura. E o orgulho, a soberba de Naamã disse: mas tem 2 rios bons lá perto da minha casa, eu poderia mergulhar lá. E não. Vai lá, desce lá, desce. Desce, porque quando tu descer, quando tu chegar lá na tua casa, não vão ver mais a lepra em ti. Porque às vezes as pessoas não podem ver a tua lepra lá no teu trabalho, não vê a tua lepra lá onde tu se congrega, não vê a tua lepra por onde tu anda, mas vê a lepra é vista dentro de casa. Com o teu comportamento com teus filhos, com a tua esposa, ou a esposa com o esposo, ou os filhos com os pais, lá a gente vai ver a lepra lá, é na convivência. E na própria congregação também às vezes a gente vê. A lepra ela é vista dentro de casa. Aquele homem, ele andava com aqueles medalhão, com seu fardamento, ordenava vários soldados e cobria a lepra. Mas quando ele chegava em casa, que ele se despia, a família via a lepra que estava naquele homem. E ele precisava ser curado. E Deus usou uma menina, que até hoje não foi revelado o nome dessa menina na Bíblia Sagrada. E aquela menina deu um recado, passou o recado. E o filho foi até lá. Submeteu-se, se humilhou-se, se despiu, expôs a lepra, expôs o problema para ser curado. Até a gente fica incubado. E a lepra, irmão, interessante, no lado físico, ela se manifesta no sangue. Quando o sangue fica inflamado da lepra, aí estoura na pele. Primeiramente fica incubado anos e anos. Tem lepra que fica incubado dentro de nós anos e anos e anos. Aí quando a imunidade do nosso corpo, a defesa do nosso corpo baixa, ela se manifesta na pele, aí todo mundo vê. A gente vive incubado dentro da igreja, anos e anos, incubado. Mas uma hora essa lepra vai ser estourada. Então, busque logo. Porque a Bíblia diz que toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. E assim, pois pelos seus frutos os conhecereis. Estou pregando aqui Bíblia. Tudo que eu estou falando aqui está aqui, ó. Ezequiel no capítulo 33. Profeta Ezequiel no capítulo 33. Profeta Ezequiel, capítulo 33. Versículo 11. Aleluia. Diz: então certo como eu vivo, diz o Senhor, de Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, porque há vez de morrer, ó casa de Israel. Deus lembrou a Ezequiel que ele foi designado como atalaia ou vigia. Se não houvesse perigo, não haveria necessidade de um vigia. O inimigo está sempre à espreita. Porque existe também atalaias infiéis. Então, esse texto aqui diz o quê? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus não tem o prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos
e convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois que haver de morrer, ó casa de Israel. É mudança de direção para a lepra ir embora. O que o Senhor fez para aquele homem? Ele ouviu a súplica, ele ouviu o clamor daquele homem leproso. Tocou no leproso. Algo que ninguém faria. Quem é que ia chegar perto de um leproso ali e ia tocar, irmão? Para ser contagiado, a lepra pega. Ele diria, ok, irmão, essa lepra pega, tira esse homem perto de mim. Diz que tinha um leprosório. Tinha um lugar lá só de um leproso lá. Ainda usava uma capa ainda para ser identificado como leproso, olha. Mas esse homem, ele resolveu que ele era como um órfão, uma pessoa órfã. Mas ele resolveu jogar a capa fora, foi até os pés de Jesus. Jesus tocou, irmão, ele foi curado da lepra. Quando passa uma pessoa leprosa, tem gente que bota logo a mão no nariz, muda de caminho, vira o rosto, dá as costas, despreza, em vez de dar uma palavra de ânimo. Mas eu quero te dizer uma coisa, o salmista, no Salmo 68, ele nos afirma que Deus ele é pai dos órfãos e é pai também das viúvas, viu? Então esse leproso aqui, ele recebeu essa promessa aqui e agora fazia parte de uma grande família. 68:15 de Salmo diz: pai dos órfãos, juiz, pai dos órfãos, e juiz das viúvas, e Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família, olha aí, e tira os cativos para a prosperidade, e só os rebeldes habitam em terra estéril. Olha aí, os rebeldes, vive os leprosos, rebeldes, rebeliados, vivem em terra estéril não dá nada, tudo que tu planta não dá, tudo morre, tenta se firmar e não consegue ficar de pé, planta, mas não consegue colher nada, porque planta mal. Mas ele diz que ele é pai dos órfãos e juiz das viúvas. E só quem tocou foi quem? Jesus. Praticou a misericórdia que havia anunciado, né? Mateus 7, ele diz: pedi-vos, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. E esse leproso aqui, ele fez isso. Parece que o leproso fez, foi ali lá, Mateus 7:7, ó. Ele diz: pedis e se vos á, buscai e achareis, bateis e abri-se-vos-á. Aí o versículo diz assim: pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Quem bate, a porta vai se abrir, mas verdadeiro clamor e adoração e arrependimento de coração, a porta se abre. As portas vai se abrir para você. As portas que estão fechadas vai se abrir. Porque ele diz, ó, aquele que bate, o filho diz assim, ó, aquele que bate recebe, o que busca encontra, e o que bate abre-se-lhe-á. E qual dentre vós e o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Não vai dar, irmão. Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Não vai. O pai não vai fazer isso. Ora, se vós que sois maus, olha o que ele diz, ó. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, né? Que tem pai, tem cabra que é ruim, que só, mas pro filho ele dá tudo de bom, né? Quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Aí o que ele diz aqui, que coisa linda, irmão, quando a gente vai com fé e é transformado, liberto, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-os também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mas
mandou os sacerdotes para testemunhar que estava ali. Para a cura, a grande transformação precisa ser manifestada. A cura, a transformação que vem na tua vida precisa ser manifestada, e todos vão ver que Cristo é o Salvador, que Cristo salva, que Cristo liberta, que Cristo transforma, que Cristo renova. Tu vai ter nova vida. Tu vai ter o quê? Novidade de vida. Porque muitas pessoas indecisas se escondem atrás da frase: a fé não é de todos. Sabia? Porém, sem justificativa alguma. Porque aquele leproso, ele foi e ali ele se declarou e recebeu a sua cura. E mais lá na frente, Jesus se encontra com um centurião, né? E aquele centurião, ele era um homem totalmente religioso, um homem ignorante, né? Mas ele cria no Senhor. E as escrituras falam de diversos tipos de fé, que muitos não possuem a fé, outros têm uma fé pequena. Os Tessalonicenses tinham uma fé crescente e ativa. A fé que Abraão tinha era grande, o centurião tinha uma grande fé, e com ela tudo é possível. A sua fé parece-nos grande em relação à sua posição como oficial romano. A fé foi muito maior do que a posição daquele oficial. Ele se rendeu à fé, ele se rendeu aos pés de Jesus, mesmo com seu alto cargo, mas ele foi necessário ele se render e ir até os pés de Jesus para ver o soldado curado. A fé dele foi maior do que a posição dele como oficial romano. Ele não temeu os escarnios. Tem gente que teme: não, mas se eu aceitar Jesus, vão zombar de mim, minha família, meus vizinhos, meus colegas. Não, se eu decidir confessar aqui meus pecados e me arrepender, vão começar a me criticar, vão começar a me rejeitar. Mas este homem aqui, ele não pensou nisso, ele foi até lá. Não é verdade? Ele foi até Jesus por causa de uma escrava, irmão. Então era grande, era a humildade e a misericórdia. Ele fez aquilo ali pelo escravo, por uma pessoa que estava ali ao lado dele, trabalhando com ele. Mas ele esperou o milagre de Jesus para o seu escravo paralítico. Quando ele pediu ao Senhor, aí sabe o que ele disse? A fé dele é tão grande assim: manda apenas com uma palavra, eu tenho certeza que aquele homem, meu servo lá, será curado. E a fé mostrada pelo centurião foi grande em relação ao resultado. Na medida em que cremos, fazemos experiência com o Senhor. Esse homem aqui passou a ser um seguidor em comum de Jesus, que nem aquele homem que foi de noite falar com Jesus, que eu vou falar em outro texto, em outro momento. Que Deus abençoe Jesus.